por que as pessoas desenvolvem depressão, angústias, aflições e ansiedade. E lendo a Bíblia também, eu vi um processo de cura. Então, filho, isso aqui não é papo de religião, isso aqui não é papo de catequizar ninguém. Isso aqui é papo de usar uma cultura, uma filosofia há muito conhecida e explorada, trazer assuntos de neurociência, psicologia, para poder explicar um problema sobre você. Isso aqui não é sobre Bíblia, isso aqui não é sobre Kadar, isso aqui não é sobre receita, isso aqui é sobre você. Hoje você vai entender muitas vezes por que suas aflições começam e tu vai sair daqui com passo a passo. Mais um, teve um na aula anterior. Um passo a passo que pode ajudar a curar a sua mente. Então, filho, se você acreditar, se você tiver disposição, se você confiar no que eu estou te ensinando hoje, você vai aprender através de conhecimentos que já estão rodando o mundo, coisas que talvez você não saiba sobre você. E aí você vai entender como cura esse teu vazio, como cura essa tua angústia, como cura essa tua mágoa do passado. Você vai entender por que tem e como cura. A primeira coisa de tudo é entender o seguinte, filho. Você não é fraco por estar doente. Você não é fraco por estar perdido. Você não é fraco pelas condições que você está hoje. Você é alguém em processo, filho. E num mundo tão babaca como esse, com tanta gente tentando tirar proveito, é difícil, é muito difícil a gente saber o que é verdade e o que não é, qual que é o bom caminho, qual que não é. Sabe, você vai ter pessoas que vão usar a Bíblia para fazer mal aos outros, para tirar dinheiro dos outros, para fazer comércio com a esperança dos outros. Então, assim, é um mundo de pela-saco, é um mundo de gente otária. E eu não te jogo culpa, filho. Eu não te jogo culpa de você estar perdido. Eu não te jogo culpa de você estar em dúvida para onde ir. Mas eu quero te mostrar caminhos. Mas eu vou precisar, filho, acima de tudo, que você queira. Que você esteja buscando. E eu vou te entregar com o meu coração, filho. Se for bom, abraça. Abraça. Ouve as ideias como se fosse uma verdade. Isso vai te ajudar. Se você confiar, né, que esse maluco aqui está tentando te ajudar, você vai transformar. Eu te garanto. Mas eu não te culpo, filho, de você estar angustiado, de você estar perdido. Porque eu já tive. Que hipócrita seria eu de falar, sabe, de dizer que a gente já nasce pronto. Não, cara. Eu nasci fraco, burro, cheio de dificuldade, cheio de dúvida. E é exatamente por isso que eu tô aqui hoje. Porque eu passei por isso tudo e eu quero que vocês passem isso melhor que eu. Que vocês não se percam, como eu quase me perdi uma porrada de vezes. Então, exatamente por eu ter passado, por eu saber como é essas angústias, eu tenho essa missão na minha cabeça. O que é o pecado, filho? Pecado, em sua terminologia, é separação, afastamento da sua potência. Então, assim, você tem uma potência 10 de desenvolvimento. Cada vez que você peca, você vai para 9, você vai para 8, você vai para 7, você vai para 6. Daqui a pouco tu não sai da potência 1. Como assim, Kadar? Filho, perceba os pecados, perceba as leis. As leis, elas só estão ali para você não ser preso. Para você não ser preso à luxúria, para você não ser preso aos vícios, para você não ser preso à violência, para você não ser preso à ganância. Então, porra, não é para roubar, não é para adulterar, não é para matar. Reserve o sábado também para você se recuperar, para você orar a Deus, adorar o seu Deus, que é o seu objetivo, né? A sua causa. Ele vai ter uma regulagem de comportamento. E aí, ao não fazer isso de forma inconsciente, você vai se degenerando ao ponto que a gente não consegue exercer a nossa potência, que está na razão. O que serve os mandamentos? Serve para você não se autodestruir, filho.
Porque todos os transtornos mentais irão aparecer com a degeneração de um comportamento. E se você olhar os mandamentos, eles são regulagens sociais e morais para você não desapegar. Então, por exemplo, quando você adultera, não é o ato de adulterar que te quebra, mas você separa da sua família. Todo pecado te separa de algo, te separa da sua potência. Então a potência que você poderia ter numa família, você já não vai ter mais. Aí quando você rouba, você vai degenerar pela ganância, mesquinharia, inveja. Você vai degenerar a sua capacidade. Vai ser menos empático para poder fazer isso. E aí você vai reduzindo habilidades que vão ser necessárias para sua potência. Então, filho, as leis, os mandamentos, eles servem para você não se destruir. Pegou isso aí? Então, quando Deus chega e te dá as leis, ele não... Pô, era muito bom antes que ninguém cometia pecado. Não, antigamente a gente era bicho. Sem ter regra, a gente é bicho. A gente toma do mais fraco. Sabe? A criança virou um peso, a gente larga pelo caminho. Qualquer um que desobedece o mais forte apanha. A gente é bicho, isso não é gente. Nunca vai evoluir. Porque esse tipo de comportamento não consegue construir, não consegue prosperar, não consegue acumular, não consegue organizar. Para poder organizar, prosperar, construir, crescer, você precisa ordenar. Você precisa virtuar. Senão não vai, cara. Senão não vai. É só você esticar no longo prazo, não vai. Então, o que Paulo diz? Onde cresce o pecado, abunda-se a fé. Ué, Kadá, mas não é depois da lei que aparece o pecado? E aí agora todo mundo é pecador. Nem todo mundo. Todo mundo aqui diz que sabe nadar. Todo mundo leu 1000 livros de natação. Eu botei uma água para teste. Vai ter uns que vão desenvolver, vão ter uns que vão ter medo e vão ter uns que não vão entrar. A gente vai descobrir só quem realmente nada quando tem lei. Se não tiver lei, filho, se não tiver o ponto de responsabilidade, se não tiver o ponto pra gente testar a consciência, a gente não sabe quem é e quem não é. Então a gente só vai saber quando tem muita fé, quando a gente tem uma regra para cumprir. Porque o cara que acredita naquilo, ele se resigna, ele segue. E aí a sua fé aumenta, as suas habilidades aumentam. Botou a água, vai ter um que vai nadar, vai ter um que vai ficar com medo e vai ter um que vai fugir. Deu pra entender? E aí vem, os abnegadores são testados. Mas assim, o cara que não entende pra que cumprir essa lei, o cara que não sabe o que fazer, ele não tem maldade no coração dele, ele não tem desvirtude, ele não tem nenhuma... Ele às vezes até a cumpre de forma intuitiva, mas ele não sabe por que tem que cumprir, ele tá perdido, ele tá confuso, ele tá mal orientado. Mas tem também os que escolhem não cumprir, e aí a gente vai ter 2 tipos. O infantil, o que é o infantil? Ele se nega a crescer. E aí tu começa a ver uma porrada de adulto que se negou a crescer. Se mantém ainda a filha rejeitada pela mãe, o filho sem referência do pai. Ele se mantém naquele momento perdido, sabe? Naquele momento de infância, tentando fingir que a lei não chegou. Cara, você tá vendo aqui que essa droga, além dela destruir o teu cérebro, ela também alimenta um mercado que mata 70 mil pessoas por ano nesse país. Caralho, eu tô te mostrando a responsabilidade da coisa. Aqui vão aparecer 2 tipos de comportamento. O que vai fingir loucura, nem é tão assim. Vocês que não deviam ter proibido. Meu irmão, não adianta falar do passado, já é proibido. E gerou isso, tá destruindo você, isso e a sociedade. Mas o cara fica fingindo que não é. Ele ele não é ruim, cara. Mas ele não tem coragem de encarar os seus vícios, as suas fraquezas.
Pô, irmão, você destruir a vida de uma menina pela tua luxúria, pelo teu negócio, é errado. Olha pra isso, cara. É errado. Você tá tirando proveito, você tá curtindo a melhor fase da vida da garota e você já sabe que você não presta. Tu tá aí usando ela e usando outras garotas. Pô, enganando, contrariando. Ah, cara, mulher é assim mesmo. É pra usar. Aí tu começa a fingir que não... Mas existe o perverso. Que ele sabe que é errado, mas eu quero usar a droga, eu faço o que eu quero, quem manda na minha vida sou eu. Foda-se todo mundo. Ele tá pervertendo, ele tá transformando um vício, um erro, uma desvirtude em identidade. O Nietzsche vai chamar esse cara de a moral do fraco. Ó, então existe o perdido, que ele tá ali, meu irmão. Porra, ele não quer fazer mal a ninguém, mas ele também não entende essas regras. Existe o infantil, que é o que nega crescer, ele nega assumir que existe essa culpa. E existe o cara que sabe que essa culpa e se orgulha dela. Quando existe a lei, os mandamentos, isso começa. Agora, filho, agora começa a vir a porrada. O que é a lei, filho? A lei é a responsabilidade da vida. É a hora que a sua bolha quebra. A Bíblia chama de lei, filho. Mas existe uma hora na sua construção de identidade que a responsabilidade bate na sua porta. E aí a gente vai criar 4 pessoas. A gente vai criar o que vai crescer nisso. Ele vai amadurecer quando a coisa bater. Ele assume a responsabilidade. A gente vai pegar o perdido, que ele quer tentar achar um outro caminho, ele sabe que tem que fazer, então ele vai fazendo de forma resistente, confusa, cheio de dúvida. O que infantiliza. Não, mas cara, isso que você fez mal aos outros. Pô, cara, tu tá incentivando os outros a jogar bet pra lucrar em cima do prejuízo do cara. Não, pô, mas cada um sabe de si, cara. O cara vai pensar na vida dele antes de fazer isso. Ele sabe que o jogo é assim. Meu irmão, ele acredita em você. Não, ele nega, infantil. E tem que... Vai ter orgulho. Eu faço mesmo, meu irmão. Cada um por si. Esse mundo é assim mesmo, que se foda. O otário tem que se fuder mesmo. Filho, a lei é a responsabilidade quando bate a porta. Então a gente vai... Quando a responsabilidade bater a porta, a gente vai criar o cara virtuoso. A gente vai criar o cara cheio de confusão. A gente vai criar o cara que infantiliza. E a gente vai criar o cara perverso. Quando o traço de responsabilidade bate, a gente começa a criar os personagens que lá na frente vão resultar no cara que a gente fala que é mal, no cara que a gente fala que é egoísta, no cara que a gente fala que é depressivo, no cara que a gente fala que é ansioso, no cara que a gente fala, porra, maior exemplo, seguir o caminho dele. Eu não tô falando de Bíblia, filho. Eu tô falando de você. Quando a responsabilidade bateu, você descobriu o que era responsabilidade, criou-se um tipo de comportamento em você. O que abraçou, o que tá perdido, o que fingiu que não viu. Eu chamo teu nome e tu ignora. Qual é? Qual é, Caná? Olha pro outro lado. E o que olhou falou, foda-se. A gente criou esses caras. E aí, filho, existe uma parada que é o seguinte. O nosso instinto de sobrevivência, ele caminha pra potência. Ele caminha pra potência. Pro que eu quero ser. Toda vez que eu não acho que eu estou na minha potência, me dá uma angústia. A paz só chega, filho. A paz da cabeça só chega quando você sabe que tá fazendo o que deve.
não tem a ver com sucesso, filho. Você pode ser um catador de lixo. Você cumpriu todo dia o seu catador de lixo? Você cumpriu o que tinha que fazer? Essa foi minha potência. Minha potência diária foi essa. Eu fiz o que eu devia, cara. Tu tá em paz. Mas quando você sabe que você não fez, sua mente, ela vai ter que abrir pro seu ego começar a dar desculpa. Ou se angustiar. Muitos fogem pra infantilização. Finge que não existe. Finge que aquilo que ele faz não faz mal a ninguém. Eles não é que eles sejam ruins, eles são infantis. Alguns vão gostar, foda-se. Vão abraçar o lado ruim mesmo. E aí vão criar os tipos de comportamento que a gente odeia, que é o homem fraco. Mas entende, filho, se você não está exercendo a sua potência, você vai ficar angustiado. Todas essas angústias que nascem na sua mente, filho, são de você, todo o estresse que nasce na sua mente, são de você não estar exercendo aquilo que você acredita que deve. Só que vem uma coisa, o cara perdido, ele sempre vai estar em débito. Porque ele está perdido. Ele não sabe o que ele quer ser. Então ele naturalmente está sempre em débito. Se eu não sei onde eu quero chegar, eu estou em débito. Eu começo a me angustiar. E aí vem o grande problema. A lei, filho, a responsabilidade de você ser um bom filho, um bom marido, fazer dieta, treinar, praticar atividade física, não te protege. Ela te protege da perversão, da corrupção, mas ela não te salva. Como assim, Kadá? Paulo fala isso. Ele vai falar isso em entrelinhas, mas ele fala isso. Como assim, Kadá? Esse foi a grande sacada. O que acontece, filho? Aí tu vai falar assim, pô, Kadá, eu não sou infantil, eu não sou perverso, eu não tô perdido. Eu sou um moleque, vamos estereotipar. Eu sou um moleque religioso, então você tá em xeque com a sua, então você tá cumprindo a parte espiritual. Eu sou um moleque estudioso, eu sou um moleque disciplinado, faço minha dieta, faço meus treinos, meu corpo tá em dia. Eu sou um cara próspero, eu tenho condições, eu tenho carro, eu sou um cara de família, eu tenho família. Mas, Kadá, eu tô morto por dentro, eu tô vazio, cara. Eu tô angustiado e aí o cara fica se sentindo até ingrato, porque ele vê tudo que tem e ele não entende por que reclamar. Só que aí, filho, é a grande questão. A lei, ela te protege. A responsabilidade, ser responsável, por exemplo, meu pai morreu, eu cuido da minha mãe, eu pago as contas da minha mãe, plano de saúde, tudo da minha mãe é meu. Se eu não fizesse isso, filho, eu me sentiria mal, eu começaria a me corromper. Eu faço isso, minha mente está protegida, porque ela sabe, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Mas isso não me salva. Como assim, Kadá? Filho, o que salva, o grande erro do homem, o grande erro que a gente comete é achar que cumprir as leis vai fazer a gente chegar em Deus, vai fazer a gente chegar no nosso objetivo. O ordenamento jurídico tá lá, filho. Se você cumprir todas aquelas regras, você vai prosperar na vida? Não. Para prosperar na vida, você tem que fazer outras coisas. Aquilo é para você não ser preso. Aí relativiza, filho. Cumprir as minhas responsabilidades, ser um bom filho, um bom marido, é para proteger a minha mente das angústias, da perversão, da corrupção, da alma pequena. Mas não quer dizer que eu tô subindo a escada para alma grande. Como assim, Kadá? Se você só fizer o que te deve, filho, você vai ficar oco. Você vai ficar no vazio. E muitos estão. Muitos estão no vazio. Porque o vazio, filho, o vazio, ele só é preenchido com Cristo.